Hoje é dia 13 de junho e hoje nós vamos conversar sobre a disciplina de metodologia da pesquisa, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da disciplina para a gente ir conversando sobre cada uma das atividades, tá? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade. A tela está compartilhada? Por enquanto, para mim, não aparece aqui, não. Não aparece? Vamos tentar novamente. Agora sim. Então, aqui é a tela do nosso curso, né? Então, é da disciplina de metodologia da pesquisa. Então, a nossa primeira aba ali vai ser o Inspire-se, né? A gente vai ter ali todo o conteúdo, a biblioteca, e a gente tem a primeira atividade ali, que é o Fórum de Conhecimento Popular e Conhecimento Científico. Vocês sentiram alguma dificuldade sobre esse tema, o que é o conhecimento popular e o que é o conhecimento científico? Alguém pode me dar um exemplo? Eu achei que ficou bem claro na aula do professor. Foi muito bem assim esclarecido sobre conhecimento científico, conhecimento popular, que o conhecimento popular é mais baseado nas nossas vivências, na cultura, etc. Nada de, digamos, com um aprofundamento científico, no caso, né? E já o conhecimento científico é algo que é pesquisado por fontes confiáveis e que chega à conclusão de que aquilo realmente é verídico, né? Não é uma cultura que passa de pai para filho, etc. Essas coisas. Foi o que deu para entender. Eu achei que ele foi muito excelente, esse professor, assim, na aula dele. Muito bom, muito boa. Que Essa bom, aula. Maria, porque é exatamente isso. Então, o conhecimento popular é aquele conhecimento que a gente traz, por exemplo, que os nossos familiares nos passam, enfim, né? Então, por exemplo, um remédio caseiro que vai ser bom para determinada coisa, mas que não tem um embasamento científico. Por exemplo, quando a mulher está grávida e está amamentando, diziam para ela tomar ovo de pata com alguma outra coisa que daí o leite ia descer. Então, assim, isso tem embasamento científico? Não, não tem. É um conhecimento mais popular, mas que pode ser que dê certo, mas também pode ser que não dê certo, tá? Já o conhecimento científico, não, ele é feito toda uma pesquisa científica para garantir que aquilo esteja acontecendo, tá? Então, se a gente for lembrar da questão lá do Covid, né? Qual era a maior questão de iniciar o processo de vacinação? É porque tinha toda uma parte científica, mas não tinha a finalização dos testes para garantir a eficácia, né? Ou os efeitos colaterais, porque qualquer medicamento ele tem um tempo para ser testado. E por conta da emergência da questão de saúde, não tinha esse tempo hábil para ser testado. Então, assim, tinha o conhecimento científico, porque muitos pesquisadores já pesquisavam sobre, mas a pesquisa em si ela ainda não tinha sido finalizada, tá? Um conhecimento científico, mesmo que ele tenha sido testado, publicado, enfim, ele pode mudar, tá? Então, às vezes, a gente pode colocar ali uma definição de um conhecimento científico, mas que a gente vai pesquisar, vai usar uma metodologia diferente, pode ser que os resultados também sejam diferentes, tá? Mas o que a gente tem que ter é esse entendimento assim, que o conhecimento popular ele sempre vai estar baseado nas crenças compartilhadas por comunidade, pela sociedade, pode ser questionado ou modificado ao longo do tempo, tá? Ele não é algo tão definitivo assim. E o conhecimento científico ele emprega sempre métodos, controle e experimentação, tá? É isso que vocês, inclusive, estão vendo nessa disciplina. O trabalho final de vocês vai ser um projeto para justamente você ter esses dados para embasar uma pesquisa, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Ou quer expor mais alguma questão sobre? Qual é um conhecimento científico que os pais de vocês já passaram para vocês ao longo da vida? Tem algum que vocês lembrem? Quem já viu, nossa, isso uns 20 anos atrás, que colocar a garrafa PET com água em cima do relógio de energia e abaixar a conta de luz? Sim, já vi isso. Será que baixava a conta de luz, Leopoldo? Olha, na prática, nunca presenciei, pelo menos. Não, né? Isso daí, na verdade, era o quê? Era um conhecimento popular, né? Uma crença popular, porque realmente não baixava, tá?
Mas eu lembro que tinham muitas casas que colocavam para baixar essa energia, né, a conta de luz. Agora Estela, vamos só uma coisa, ver. eu acho que existe uma certa interdisciplina, como que eu posso falar? Em algumas situações, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, os chás lá que a população indígena, ou que os nossos, né, os antigos ancestrais ali, ele já de geração a geração, foi passando, né, de geração a geração, por mais que seja popular, mas tem coisas científicas também, né, porque às vezes existem, né, algumas testagens ali que faz bem para aquilo, faz bem para isso, então eu acho que tem situações que podem confundir um com o outro, né, em tese, né? Sim, na verdade, assim, muitas coisas que são conhecimento popular, elas tendem a caminhar para uma pesquisa científica para dizer se é verdade ou não. Se vocês forem pensar, existe um programa na TV que são os Caçadores de Mitos, né? E ali eles querem quebrar esse paradigma se o conhecimento popular ele é ok ou ele não tem fundamento nenhum, tá? Mas muitas dessas questões de chás, enfim, desse tratamento mais natural, ele também é feito muita pesquisa futuramente, né? Então, assim, existem pesquisas que acabam validando essa questão, tá? Então, nessa linha de chá, se a gente for pensar, tem aqui no Paraná uma empresa paranaense, que inclusive vocês até conseguem fazer estágio lá, que é a Herbarium. A Herbarium, ela tem ali no seu corpo técnico, tá? A maior parte são farmacêuticos e que eles fazem a testagem da eficácia de algumas ervas, né? Então, algumas plantas realmente elas têm essa eficácia comprovada pela ciência, mas que veio de uma utilização de conhecimento popular. Então, com certeza, mas nem todas têm. Então, por exemplo, existe uma planta chamada aveloz. A aveloz tem pessoas que usam para o câncer, né? Mas o problema é assim, ó, você só ir para a parte mais natural de um câncer sendo tratado com essa planta veloz e não fazer o tratamento médico, né? Porque o câncer acaba sendo uma doença muito difícil o seu tratamento. Existe tratamento, lógico, mas ele é um tratamento que você tem que ter muito controle no tratamento. E daí, assim, a chance da pessoa que não faz com esse acompanhamento médico, né, com as orientações médicas e só vai para a parte mais natural, não é muito garantido a eficácia. Então, acaba sendo, assim, algo difícil de se decidir, Leopoldo, porque é uma questão de saúde, né? Diferente de, eu estou com uma dorzinha no estômago, ou, enfim, alguma coisa que qualquer outro chá possa amenizar, né? Então, tudo depende de como a gente vai fazer ponderar essa informação, né? Então, Digamos assim, assim, digamos assim, então assim, só para fins didáticos mesmo, tipo, então para ser comercializado e ter né, uma prospecção mais né, uma escala, larga escala, perdão, vai ter que se tornar uma questão científica, né, tem que ser teoricamente. científico, tem que passar por comitê de ética, comissão de pesquisa, enfim. Mesmo que ele tenha uma pesquisa científica, não significa que ele vai ser aprovado para comercialização. Daí é uma segunda etapa que vai mais atendendo à legislação, inclusive da Anvisa, né? Então, toda a legislação daí tem que passar comissão de ética, às vezes testes em animais, toda uma questão assim. Que é um processo bem longo É um daí, né? processo longo até chegar ao consumo humano. Então, tem toda uma questão aí de legislação que também tem que ser seguida. Então, assim, por isso que a gente também, inclusive, tem que tomar cuidado com a alta medicação, porque às vezes o remédio ele é um fármaco utilizado já por médicos, farmácia, mas que alguém indicou para a gente. Então, tem os efeitos colaterais, né? Então, por isso que a gente tem que evitar a automedicação também, né? Mesmo sendo um remédio testado, todo aprovado, mas ele tem que ter a indicação médica para uso. Tá? Então, também nisso a gente tem que ter esse cuidado nessa indicação aí de crença popular, tá bom? Então, agora a gente vai lá pro 2, tá? Que é o explore. Então, a atividade diz assim: chegou a hora de testarmos nas habilidades adquiridas no Explore. Nos 2 temas que trabalhamos nessa trilha, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as normas da ABNT e como se dá a estruturação segundo essas dos trabalhos científicos, envolvendo os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Sendo assim, com o objetivo de promover a fixação dos conteúdos e mostrar a relação entre os elementos que garantem a qualidade do trabalho final, nessa atividade
atividade aqui proposta, você deve construir um mapa conceitual dos 3 elementos textuais e quais os componentes que fazem parte de cada um. Não esqueça de destacar aqueles que são elementos obrigatórios e não obrigatórios. Use os materiais disponíveis no Explore para auxiliá-los na realização da atividade. Para a realização do mapa conceitual, você pode usar programas de sua preferência, sendo que o mapa deve ser anexado à atividade. Então, vocês têm que colocar aqui, né, fazer a postagem da atividade preferencialmente em PDF, tá? Então, o que que essa atividade ela quer que vocês façam, tá? Vocês vão ter que dividir o que é a parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. Quem de vocês já fez essa atividade para me dizer quais são os elementos pré-textuais? Não vou monopolizar a aula, o pessoal pode falar. Então, assim, ó, os elementos pré-textuais, eu fiz uma colinha aqui. Aí a gente pode dizer que é a capa, contracapa e o sumário, tá? São todas essas informações que vão tanto na capa, contracapa e sumário. Todas são obrigatórias? Nem todas, tá? Por exemplo, o título é obrigatório, a cidade que ela está sendo feita é obrigatório, o nome do autor é obrigatório, mas tem coisas que não são tão obrigatórias assim, tá? E ali na ABNT ela vai estar indicando o que é. Então, os elementos pré-textuais sempre se referem a capa, contracapa e sumário. Já os elementos textuais, eles vão ser aquilo que vai ser o desenvolvimento do texto, tá? Do trabalho em si. Então, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Já os elementos pós-textuais vai ser as referências bibliográficas, os glossários, os anexos, se vocês quiserem colocar anexo uma tabela, um anexo um mapa, enfim, pode ser tanto colocado no texto, mas se for algo muito grande, né, uma tabela muito grande, você vai colocar em anexo, porque no texto mesmo você vai colocar recortes, pedaços que se refere ao texto, tá bom? Mas a tabela em si, ela vai em anexo, então também vai lá nos Só uma elementos dúvida. pós-textuais. Diga, Manu. No mapa era para pôr só os elementos textuais, não os pré, né? Porque ali Qual ainda mapa? fala um No mapa mapa? conceitual dos 3 elementos textuais, que daí seria o desenvolvimento, introdução e conclusão. Vamos ler aqui de novo. Aqui ele está dizendo, envolvendo os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Sendo assim, com o objetivo de promover a fixação do texto e mostrar a relação entre os elementos que garante a qualidade do trabalho final, nessa atividade aqui, nesta atividade aqui proposta, você deve construir um mapa conceitual dos 3 elementos textuais. Então, ele quer os 3, Manu, quer tanto os pré-textuais, o textual e o pós-textual. Porque eles são 3, né? Porque daí ele coloca ali, ele ainda continua. E quais os componentes que fazem parte de cada um? Então, você vai ter que colocar os 3 eu acho elementos. que no enunciado, né? Acho que no enunciado ali, talvez, como é que o elemento textual tem uma ramificação, né? Ele está dividido em 3 categorias, que são os pré, os textuais, então talvez, mas assim, acho que é só questão da leitura mesmo, né? Da interpretação. Que o elemento textual, eles são 3, né? Então, é o pré-textual, o textual e o pós-textual. Então, cada um deles também vai ter suas ramificações. Então, por exemplo, pré-textual, eu vou ter o título, o subtítulo, vou ter também o sumário, vou ter qual é a cidade da publicação, quem são os autores, tá? Já lá no elemento textual, que é o textual em si mesmo, eu vou ter a introdução, vou ter o desenvolvimento e a conclusão. E daí você vai ter que dizer um pouquinho de cada um. E no pós-textual a gente tem as referências bibliográficas, os glossários e os anexos, tá? Então você vai ter que dizer de cada um deles. É que eu já enviei, então eu fiz errado. Porque eu fiz só coloquei elementos textuais, né, no centro. Aí eu puxei introdução, conclusão e desenvolvimento e os componentes obrigatórios e não obrigatórios de cada um desses 3. Mas faz o seguinte, Manu, tenta entrar lá na tua atividade de novo, tirar o arquivo e colocar. Acredito que você consiga, porque eu ainda não finalizei ele com a avaliação, tá? Então você ainda Manu, consegue. eu acho que consegue sim, só para, Estela, esse é editável, você pode excluir e fazer de novo, até o horário porque ainda tá no período da entrega. Por isso que eu também não faço avaliação, para vocês terem essa possibilidade de tirar e ainda
incluir o artigo caso vocês precisam, tá? O arquivo. Então, são os 3, o pré-textual, o textual e o pós-textual, tá bom? No caso, igual você falou, Estela, pré-textual, textual e esqueci o outro, que é o conclusivo. Pós-textual. Isso. Aí eu fiz lá no mapa e coloquei, se eu não me engano, eu não sei se eu coloquei explicando sobre cada um, mas eu fiz um mapa assim bem simplificado com o Canva. Não, mas é mapa conceitual é assim, se vocês lembrarem lá da nossa primeira disciplina, acho que era a segunda até, que tratava sobre quais as ferramentas tecnológicas que a gente pode utilizar no curso EAD, uma delas era mapa mental, né? Mapa mental é você colocar ali as informações de uma forma mais simplificada mesmo. Então, ali, por isso que no mapa mental vocês vão colocar quais são os 3 elementos e cada um dos elementos, quais são os subelementos, tá? Como se fosse algo assim. Tá bom? Alguma dúvida? Vamos lá agora para o Explore Mais. Explore Mais, a gente vai ter aqui, então, os textos, tá? E aqui a atividade. Então, a atividade, ela vai... Nessa atividade, faremos o exercício de identificação dos elementos pré-textuais, textual e pós-textuais. Aqui ele está mais explicado quais são os 3, né? Em um trabalho científico. Para isso, usaremos um artigo científico. Você poderá utilizar um artigo de sua escolha dentro da área da gestão ambiental. Para a escolha do artigo, acesse o site Google Acadêmico. Nele você consegue selecionar bons artigos com uso de palavras-chave da temática de seu interesse. Após baixar o arquivo em PDF, selecionado, você precisará: 1. Realize a leitura do artigo. Leia o artigo cuidadosamente, prestando atenção aos diferentes elementos textuais. 2. Identificação dos elementos textuais. Identifique e destaque cada elemento textual do artigo selecionado. 3. Análise e relato. Faça um breve relato sobre cada elemento textual presente no artigo selecionado, destacando como foram estruturados e estão coerentes com a proposta do artigo, e se apresenta uma relação entre eles. O relato deve ser entregue em formato de PDF no campo apropriado da plataforma do curso. O artigo usado na realização da atividade também deve ser enviado. Então, vocês lembram que essa semana eu fiz a postagem lá no nosso grupo de um artigo, né? Que é da Universidade de Londrina. Então, vocês vão selecionar um artigo, vão ler esse artigo e daí vão indicar onde cada um desses elementos textuais que a gente observou, aonde que ele se identifica no texto, e vocês vão colocar de que forma que ele está se encaixando, tá? Que seria a segunda parte ali da atividade, que ela fala ali que é para fazer um relato, faça um breve relato sobre cada elemento textual presente no artigo selecionado, destacando como foram estruturados e estão coerentes com a proposta do artigo e se apresenta uma relação entre eles, tá? Alguma dúvida nessa atividade? Sim ou não? Só uma rapidinho. Essa questão do prévio relato ali, por exemplo, pega o desenvolvimento, por exemplo. Desenvolvimento, né? Eu vou achar o arquivo ali. Um argumento ali, por exemplo. Daí eu posso... é como se fosse uma resenha crítica, eu posso fazer um juízo de valor, se aquilo realmente está adequado ou não está. É isso? Basicamente isso? Basicamente isso, aham. Eu vou tentar achar aquele lá que eu coloquei no grupo, só um pouquinho. Então, esse daqui é o artigo, certo? Deixa eu tentar aumentar ele ali um pouco. Então, aqui é o artigo. Então, a gente tem um projeto de pesquisa. Aqui vai ser o quê? Vai ser o tema dele. O tema dele vai ser o quê? Um elemento pré-textual, né? A equipe executora, o que ela vai ser? Tem que ser esse artigo? Não necessariamente esse. Tá. Esse daqui eu coloquei um exemplo lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu só estou querendo demonstrar para vocês aqui um exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o projeto de pesquisa com o nome, toda essa parte aqui, ó, são os elementos pré-textuais, né? Então, ele diz qual é o título, quem é a equipe de colaboradores, quem são os pesquisadores,
os alunos que estão envolvidos, né? Ele já começa aqui com a introdução. A introdução vai ser o quê? Vai ser um elemento textual, certo? Objetivo, metas a serem alcançadas também é elemento textual. Metodologia, cronograma, as parcerias. Essa foi a dúvida que eu tive. Eu peguei um que tinha metodologia e métodos. Os métodos usados, por exemplo, a pesquisa em si, se foi feito uma pesquisa de campo, alguma coisa assim, isso é elemento pré-textual. Não, é elemento textual. Textual já, né? Isso. Textual. Porque assim, ó, elemento pré-textual vai ser as informações iniciais sempre, tá? Então, por isso que é capa, contracapa e sumário. Mas aqui, por exemplo, um artigo, ele não é dividido dessa forma, né? O artigo, ele já vem com as informações de um texto corrido. No entanto, ele também vai ter esses elementos pré-textual, que vai ser ali quem é o autor, qual é o nome do texto, do artigo qual é o nome da pesquisa, né? O que se pretende nessa pesquisa. Daí a gente já começa com os elementos textuais, que vai estar ali vai estar com o resumo, vai estar com a metodologia, qual era o objetivo, vai estar com toda a parte descritiva e com a conclusão. Depois a gente vem aqui para os elementos pré-textuais, no caso aqui, que é a referência bibliográfica, tá? Como ele é um artigo científico, ele não está com os anexos. Tá bom? Então, basicamente, essa atividade é para vocês fazerem algo parecido com isso que eu expliquei aqui. Mas o artigo científico, vocês vão pegar o arquivo que vocês se interessarem, né? O tema é livre, né? Vocês vão pegar ali o arquivo e vão escolher ali, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela de novo do curso. Mais alguma dúvida? Estela, eu escolhi por exemplo, que na verdade não tem texto propriamente dito. Os elementos textuais são 3 tabelas né, por exemplo, aquilo é um risco, impacto ambiental, aquilo não é. Ele pega 3 tabelinhas para fazer requisitos objetivos do que pode impactar ou não uma determinada situação. Então, mas eu tirei ali do Google Escolar, né? Normal. Uhum. Daí o elemento textual seria basicamente essas tabelas informativas, né? É que se vem só a tabela, não sei te informar, Leopoldo, porque geralmente tabela ela tem que vir junto com alguma descrição, né? Então, assim, ela tem as descrições ali, pelo menos, do que se trata cada planilha. Ele tem a descrição, é uma tabelinha bem especificada, dizendo que aquilo pode ser por exemplo, o impacto ambiental de construção de um determinado empreendimento, né? Lá numa certa vila, por exemplo. Então, assim, faz a questão dos riscos, né? Do meio físico, a questão do meio econômico-social, eventuais riscos químicos, enfim, daí faz essa análise, né? E é um critério objetivo do que aquilo é ou não vantajoso para a sociedade e quais são os riscos efetivos, por exemplo. Entendi. Vamos fazer o seguinte, Leopoldo, se você puder, já compartilha comigo esse artigo, artigo em forma de tabelas, que daí eu dou uma olhada, a gente confronta lá com a BNT para eu te orientar de forma mais correta, tá? Eu te mando ali só para você dar uma olhadinha para ver se ele se encaixa mesmo, tá? Se encaixa, então. Tá bom. Porque, a princípio, a atividade ela é mais, assim, com textos, redação de texto, né? É mais, assim, como se fosse redação, né? Mesmo, né? Ele mais tem mais um artigo científico. Ele tem um texto, ele é artigo científico, só que o texto é muito curtinho, né? O texto é baseado em tabelas e um resultado, e uma conclusão final, sabe? Existe a introdução. É que talvez você não pegou o resumo, não pegou o artigo, talvez você só tenha pego o resumo do artigo. Será? Vou dar uma olhadinha, então. Porque artigo tem disso, né? Então tem um resumo, mas também tem um artigo publicado com todas as suas informações. Eu vou dar uma Quando olhadinha. que a gente usa resumo, por exemplo, para divulgação em congresso, tá? Então, me encaminhe, por favor, ali no WhatsApp, que daí eu olho para você. Pode deixar você ali. Já vou te orientando. Mais alguma dúvida nessa atividade? Então, vamos seguir para a próxima, que eu acho que é a que vai causar um pouquinho mais de atenção de vocês, tá? Que é o envio da atividade Pratique, que é a nossa última atividade.
A atividade Pratique, ela nada mais é do que um projeto que vocês têm que escrever, tá? Então, chegamos na última etapa da disciplina e agora, com base em todo o aprendizado que tivemos, envolvendo a conhecimento científico, estrutura e organização dos diferentes trabalhos científicos, incluindo seus elementos e como devem ser organizados, chegou o momento de colocar tudo isso em prática. Por isso, a atividade aqui proposta terá como objetivo capacitá-los a desenvolver um projeto de pesquisa, fornecendo-lhes uma compreensão básica dos elementos essenciais envolvidos na concepção de uma investigação científica. Para a realização da atividade, você deve seguir as informações aqui apresentadas. Seu projeto deve seguir o padrão estabelecidos pela ABNT. Para a construção do seu projeto, você deve seguir obrigatoriamente as etapas abaixo descritas. Então, a seleção do tema. Você deve escolher um tópico de pesquisa de interesse dentro da área da gestão ambiental. Pode ser algo que o intriga, um problema que deseja resolver ou uma lacuna na literatura que deseja abordar. Então, nessa questão aqui, principalmente nessa de lacuna da literatura que você deseja abordar, existem alguns artigos científicos que eles são revisão de literatura, então eles fazem toda uma busca na literatura para confrontar as ideias, tá? Ou até para concatenar todas as ideias. A formulação da pergunta da pesquisa. Com base no tema escolhido, você deve formular uma pergunta de pesquisa clara e específica que orientará o restante do projeto. A pergunta deve ser significativa e relevante para a área do estudo. Revisão da literatura. Você deve realizar uma breve revisão da literatura relacionando ao seu tópico de pesquisa. Ela deve identificar estudos anteriores relevantes, teorias existentes e lacunas no conhecimento que justifiquem a necessidade da sua pesquisa. Então, por exemplo, assim, se vocês forem fazer uma pesquisa que já existe todas as respostas da pergunta, não tem porquê vocês fazerem essa pesquisa, tá? Então, por exemplo, vocês vão fazer um projeto de pesquisa para concorrer a uma bolsa de mestrado. Se vocês fizerem de um tema que já está bem pesquisado e já não tem mais o que se discutir sobre ele, certamente vocês não vão ter sucesso na redação desse texto, tá? Assim, eu acho que tem que ser na medida, né? Eu acho que tem que ter um pouco de material para você pesquisar em cima, mas também tem que ser um tema original. Também, você tem que ter um objetivo do porquê você quer fazer aquela pesquisa, né? Então, por isso que tem que ter a pergunta problema. Então, assim, posso falar da tua experiência, Leopoldo? O Leopoldo, ele tinha me contado que ele queria fazer num cemitério pela questão ali ambiental nos cemitérios que não são cemitérios verticais, né? Que Não, são feito verticais, são sepultamento ou na terra ou naqueles jazigos, assim, nos né? jazigos que, querendo ou não tem 100% de uma segurança ali, né, de uma questão. Isso, que não tem uma gestão ambiental nos cemitérios, tá? Então, ele queria pesquisar sobre isso. Isso é uma necessidade? Sim, é uma necessidade. A gente já tem possibilidades, né, da gente fazer eu não sei qual palavra eu uso, mas enfim, né, a forma de enterro, enfim, né, de depósito dos restos mortais dos nossos entes, através do cemitério vertical, através da cremação, né, mas ainda utiliza-se muito os cemitérios tradicionais. Então, realmente precisa ter toda uma gestão ambiental. Então, assim, a pesquisa, o problema dele vai nessa questão, ele vai ter que fazer uma revisão para ver, assim, o que tem sobre os cemitérios. Tem bastante trabalho de pesquisa. Pesquisa tanto ambiental, da cremação, né, liberação de gases na atmosfera, a liberação do chorume, então, para os lençóis freáticos, e por aí vai, tá? Então, ele vai ter que ir nessa linha. Daí, qual é o objetivo da pesquisa dele? Ele também vai ter que colocar o que ele quer resolver, né? O objetivo é realmente qual o problema que ele quer resolver. Em cima do problema que ele quer resolver, ele vai ter que ter como se fossem subitens, né? Então, ele vai ter que ter o objetivo específico e o objetivo geral, tá? Então, são alguns subobjetivos que ele tem que colocar. Para cada um desses objetivos, né, onde ele quer chegar, ele vai ter que ter uma metodologia. Então, assim, a metodologia dele vai ser o quê? Ele vai fazer verificação em cartório,
ele vai nos cemitérios, ele vai fazer entrevistas com as famílias, com o coveiro, enfim, ele vai ter que colocar ali toda a forma que ele vai fazer para chegar ao resultado que ele espera, tá? Orçamento é algo que eu tenho observado que tem surgido bastante dúvida com vocês, tá? O orçamento, ele é importante. Aqui, lógico que é um trabalho que a gente vai fazer para um curso de graduação, tá? Mas vamos dizer assim, ó, que vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, de mestrado e uma pesquisa de pós-graduação, né? Uma pesquisa para um trabalho mesmo, um trabalho que vocês vão desenvolver na área de gestão ambiental. Vocês têm que colocar qual é o orçamento e da onde vai vir esse recurso, tá? Então, se vocês fizerem, por exemplo, um orçamento que ele vai estar com valores muito baixos, que ele não vai estar contemplando tudo que vocês precisam, vocês vão ter bastante problema porque vocês vão ter que tirar do bolso para custear a pesquisa, tá? Não tem como você aplicar uma pesquisa e ela não acontecer, tá bom? Só um minutinho. Então, por isso que é bem importante vocês fazerem um recurso, né, o orçamento e o recurso ali de uma forma bem correta, tá? O orçamento, por exemplo, nesse caso específico do Leopoldo, o Leopoldo vai ter que fazer visitação nos cemitérios, então tem toda a questão do deslocamento. Ele quer fazer análise de solos, então ele vai ter que colocar o valor de cada pesquisa de solo e o que ele busca nessas análises de solo. Ele vai querer fazer também pesquisa nos lençóis freáticos, então ele vai ter que, de alguma forma, conseguir coletar água ou dos lençóis ou de um córrego, um rio próximo que deságua esse lençol, então também vai ter o custo das análises, tá? Mas, por exemplo, ele está fazendo todo esse projeto foi aprovado pela, digamos, Fundação Araucária, então a Fundação Araucária vai custear, então você vai ter que colocar que o trabalho vai ser desenvolvido e vai ser financiado com recursos da Fundação Araucária e vai ter um código ali para você colocar, que é da onde vai ser essa indicação orçamentária, tá? Então, por isso que vocês têm que fazer essa parte muito bem feita. Cronograma é importantíssimo, tá? Porque vocês têm que prever o cronograma de vocês, não vai adiantar vocês dizerem, olha, no mês de janeiro eu previ fazer a catalogação de todos os possíveis contaminantes do solo nos cemitérios, no entanto, não chegou às minhas análises só vão chegar em março. Então, de final de fevereiro, início de fevereiro, final de janeiro, fevereiro, até chegar a análise, você não vai fazer mais nada do teu cronograma, né, do teu projeto, não. Então, por isso que tem que ser muito bem pensado a questão do cronograma, tá? O impacto e significado. Então você deve discutir Oi. Só uma dúvida, mas assim, para esse trabalho, por exemplo, que tem que entregar agora, né? Esse pré-projeto, por exemplo. Tem coisas que, por exemplo, tudo bem, eu vou fazer, mas como que eu sei totalmente ali o que realmente precisa? Pode ser que alguma coisa fique defasada, né? E valores, enfim, daí para esse projeto em si, pré-projeto, para esse trabalho dessa atividade, não tem problema de ser uma coisa super assertiva, né? Porque esse é um trabalho é uma atividade do nosso curso, tá? Mas já é uma forma de você ir testando, assim, todos aqui, todos nós seremos profissionais na área, né? Então, quando a gente já tiver com o nosso canudo de graduação, a gente vai atuar na área, então a gente já tem que ter isso bem, esse entendimento bem forte, assim, né? Esse conhecimento, ele tem que estar ali bem definido em vocês, assim, né? Porque, por exemplo, vai que você coloque um cronograma e um orçamento que não sejam coerentes com o projeto Leopoldo. Por exemplo, você pediu financiamento, você conseguiu um financiamento para o teu projeto, só que você pediu um valor muito baixo. Como que você daí vai continuar custeando todos os objetivos que você traçou ali na sua metodologia, tá? Então, assim, por isso que se você faz uma revisão bibliográfica bem feita, você já começa a ver, tá? Porque a revisão bibliográfica você vai ler, assim, alguns artigos, então nesses artigos eles também vão te dar o norte de como que você vai executar a tua pesquisa, tá?
Então, por exemplo, você quer fazer análise de solo, muito provavelmente já vai ter alguma pesquisa que vai dizer quais são os contaminantes que aparecem no solo, né? Porque Essa é a tem dúvida, muda, você vai estudo na do análise pH química, né, químico. análise química, física do Sim, solo, é. e a gente Mas sabe aqui que não tem eu assim, é por muito isso que valor, né? essa é a dúvida, porque a gente sabe que talvez não seja um valor, um orçamento, né, certinho, porque se eu for pesquisar, eu sei que não é algo barato, né, vai envolver N profissionais, vai envolver N Também, questões, entendeu? laboratórios, as Né? análises químicas são caras, mas aqui realmente é uma atividade só para vocês treinando como faz um projeto de pesquisa, tá? É um ponto inicial para vocês já começarem, a vislumbrar essa questão. E também, assim, aquilo até que a Manu falou no início, né, que ele tem que ter um significado, um impacto positivo, né. Então não adianta eu querer discutir um resultado, que não vai contribuir com nada, né. Então aqui até diz, ó, você deve discutir sobre o impacto potencial de sua pesquisa e discutir como os resultados podem contribuir para o conhecimento existente, a prática profissional ou a sociedade em geral. Então, por exemplo, assim, quem pesquisou sobre o vírus da Covid, eles fizeram um impacto enorme na sociedade mundial, né? Foram vários profissionais, enfim, teve parte genética, teve da produção de vacina, teve o pessoal que trabalhava com a questão dos anticorpos, médicos, enfim, teve toda uma gama aí de profissionais, certo? E teve um impacto importante, independente dos questionamentos se a vacina foi eficaz ou não, quais foram as contraindicações, mas assim, ela teve uma importância sim. Se a gente for pensar a questão da dengue também, então a dengue ela é muito bem estudada, né? Ela está sendo muito bem estudada. Ah, se a gente for pensar a questão de agrotóxico, né? Muitos agrotóxicos foram proibidos porque eles trazem muitos problemas para a natureza e também para a saúde humana, tá? Então a gente sempre tem que assim, se questionar sobre o impacto e o significado que ela vai ter. A gente fazer toda uma pesquisa, né? Então é gasto de tempo, de energia e de pessoas para ela ficar na gaveta também não tem muito porquê, né? Sim ou não? Sim. E por último ali a referência bibliográfica, tá? Porque a referência bibliográfica vai ser justamente o que vai dar um embasamento para vocês saberem qual direcionamento da pesquisa vocês vão. Então, isso é um projeto de pesquisa, tá? Muito provavelmente, numas próximas disciplinas, a gente vai começar a colocar em prática esse projeto de pesquisa, que daí vai ser o desenvolvimento do trabalho, né? Com a conclusão. Mas aqui, como é um projeto de pesquisa, né? Ele finaliza aqui com essas etapas, tá? Então, por exemplo, se vocês forem fazer uma pós-graduação, mestrado, vocês vão ter que fazer um projeto de pesquisa para vocês entrarem. E daí aqui, ó, vou dar um plus para vocês, por exemplo, quais são os critérios que eu vou utilizar para avaliação? O termo está adequado à gestão ambiental? A pergunta da pesquisa está clara e significativa e relevante para a área de estudo e orienta o projeto? Revisão bibliográfica. Apresenta estudos anteriores que justificam a importância do projeto. Objetivo da pesquisa. Apresenta o objetivo geral e o objetivo específico claros e alcançáveis. A metodologia. Apresenta de forma clara como o projeto será conduzido. Não adianta vocês colocarem uma metodologia absurda que vocês que não vai ser execuível, porque tudo tem que ser muito claro e de uma forma de fácil acesso para a condução, tá? Orçamentos e recursos. Apresenta uma proposta de orçamento, um recurso para o projeto, cronograma. Apresenta o cronograma claro, coerente com o projeto proposto, impacto e significado. O projeto apresenta a descrição do potencial e a relevância. Referência bibliográfica. Apresenta todas as referências bibliográficas citadas, porque no texto vocês vão ter que colocar de acordo com Oliveira 2024, tal tema, discutiu, enfim, né? Vocês vão ter que colocar qual é a discussão do autor, então, cada autor que vocês citem ou leiam, vocês têm que colocar lá na referência bibliográfica. As normas da BNT, a formatação segue as normas, apresenta elementos pré-textuais, textual e pós-textual. Então, vai ser basicamente isso, tá bom? Vocês têm dúvidas? Várias. Qual parte que vocês
sente uma maior dificuldade para desenvolver o projeto? Eu ainda estou na dúvida de escolher o tema, né? Ainda estou pensando, assim, de qual tema que eu posso escolher para me desenvolver, porque vai começar agora, né, Estela, no caso, e vai até o final do curso, né? Então tem que ser um tema bem escolhido. Então eu estou, assim, com essa dificuldade. Aí, aos poucos, aí eu vou vendo as demais dúvidas, né, que vai surgindo. Mas vocês já começaram a fazer ou não? Eu ainda não comecei. Aham. Porque eu não sei se vocês viram o cronograma ali, mas eu tenho uma notícia não muito boa. O fim do prazo é amanhã, né? Exatamente. Então, o meu está praticamente pronto. Eu tenho algumas dúvidas assim. Precisa ser naquela folha padrão da Unicentro? Precisa ter uma capa? É que, na verdade, Manu, precisa ter os 3 elementos textuais, né? Então, você tem que seguir aquela linha ali dos elementos pré-textuais. Então, capa, contracapa. Sim. Deixa eu compartilhar aqui o cronograma. Ó, então, aqui o cronograma final, data final para entrega dos trabalhos. 14/6. Estamos aí. Vocês têm 24 horas para finalizar o projeto de pesquisa. Vou falar que é difícil? Não é difícil, tá? É um pouco difícil, mas não muito, tá? Não compliquem o projeto de pesquisa. Vocês não precisam colocar 5 objetivos, vocês não precisam querer inventar a roda, tá? Então, assim, peguem temas que vocês tenham uma certa segurança, que talvez já é um questionamento de vocês. Por exemplo, Maria, qual área da gestão ambiental que você mais gosta, que você percebe que você tem mais afinidade? Então, Estela, eu tô ainda, não vou citar, assim, para mim não me precipitar, mas eu Não, tô mas é ainda... só um exemplo, isso eu não vou levar em consideração na hora da correção, é só para eu te ajudar nessa construção aí do tema. Por exemplo, depois eu... igual aqui eu dei várias dicas para o Leopoldo, né, Leopoldo? Mas confesso para você, Estela, que é um tema que bem relevante, que eu gosto, assim, mas ainda estou na dúvida, porque tem muito campo, né? Muita coisinha É um tema interessante. complexo, mas assim, Leopoldo, como é um projeto de pesquisa, você não precisa querer resolver tudo de uma vez, tá? Você, por exemplo, você pode elencar um tema dentro da questão da gestão ambiental nos cemitérios. Eu fiquei na dúvida ali, eu acho que eu não sei se tô pensando em limitar ali com relação à questão do impacto do solo, né? Do solo. Sim, eu acho que essa é a palavra que vocês têm que ter em mente, porque assim, ó, é limitar. Você falou correto, então tem que limitar o tema. Então, todos os temas eles vão ter uma gama de possibilidade, mas limitem o texto só para vocês conseguirem fazer o projeto de pesquisa, tá? Vocês conseguirem entregar no prazo amanhã, tá? Então, não adianta você querer colocar tudo sobre a questão ali dos cemitérios, tá? Por exemplo, Porque daí é muito texto, daí você vai ter que fazer muita revisão bibliográfica. Então, por exemplo, se você quiser fazer algo simples, acho bem válido, porque daí você consegue fazer algo bem concreto, bem consistente e bem conciso. Fale, Maria. Uma dúvida, Estela. No caso, a gente vai escolher o tema, né, para a gente desenvolver o projeto e tudo, tem que entregar esse trabalho amanhã. No decorrer do curso, se a gente quiser mudar, a gente pode mudar o nosso projeto? Pode, sim, daí você vai ter um pouquinho mais de trabalho, que daí você vai ter que fazer um projeto de novo. Mudar o tema, no caso, né? Mudar o tema todo, fazer daí toda a pesquisa novamente. Entendi. Obrigada. Nada. Fale, Manu. Manu, você que estava com uma dúvida? pode aparecer aqui. Eu só ia falar que no caso do Leopoldo, dos cemitérios, para ele limitar em questão de cidade, ou até mesmo pegar um cemitério específico para trabalhar, para Também. ficar mais fácil, né? Sim, também. Eu peguei já um específico, e acho que é bem perto aqui, é aquele que é jardim mesmo, né? Que é mais cemitério de enterros. Já ajuda, mas assim, ainda estou na dúvida se eu vou
Fazia até o final, porque eu sei que é um pouco mais complexo, né? Envolve essa questão da análise, né? Essa análise não é tão simples, né? Não é tão simples. Sim. Mas também não é impossível, Leopoldo. É. Alexandre, tem algum tema que você... O Alexandre está escrevendo aqui. Uma dúvida, fora do assunto. Houve mudança no cronograma? Eu tenho um cronograma... Houve, Leopoldo. Leopoldo não, Alexandre, desculpa. Houve a mudança porque, senão, o curso ele tem que ser de 2 anos, tá? Então, conforme o cronograma que estava, ele estava um pouco mais que 2 anos. Então, para o MEC dar o autorizo de funcionamento, as credenciais, enfim, o cronograma ele teve que ser reajustado. Mas ele já foi reajustado lá na disciplina da Yasmin com o professor de... Até esqueci o nome do professor lá, mas já faz umas 3 disciplinas que ela foi... Deixa eu ver aqui. Já tinha sido ajustado entre a introdução, a análise ambiental e a cartografia. Foram disciplinas que elas até acabaram se sobrepondo, né? Então, ainda não tinha acontecido o final de uma, mas já tinha sido aberta a outra disciplina. Então, eles tiveram que fazer esse ajuste. Eu vou verificar aqui, para estar na secretaria do curso, mas em cada disciplina eles também fazem a liberação, Alexandre, do cronograma. Mas acredito, eu vou procurar e eu coloco lá no grupo para vocês o cronograma geral do ano, tá? O Leopoldo fez uma pergunta aqui. Pode fazer, Leopoldo, pode falar a sua pergunta. Não, Estela, eu escrevi ali, é a mesma do Alexandre, como que tá isso, para ver o cronograma certinho, como que ficou, é isso. Então, quando houve essa mudança, eu coloquei lá no grupo, mas eu vou procurar de novo o cronograma, daí eu coloco novamente. Mas, assim, o que eu vou falar para vocês, tentem fazer, tá? Mesmo esse cronograma sendo curto, é uma necessidade mesmo do curso, mas também é uma necessidade profissional, tá? Então, a gente tem que saber fazer projetos, porque a todo momento a gente tem gestores de projetos colocando ações dentro da nossa vida, no dia a dia, nos trabalhos, e vocês vão ver que quem sabe fazer um projeto bem organizado, com um cronograma bem definido, as metas também, vocês vão ver que vocês vão estar à frente de qualquer outro profissional no mercado, independente se é na área de gestão ambiental ou já na área que vocês atuam, tá? Então, por exemplo, na instituição onde eu trabalho, tem uma pessoa específica que ela trabalha com gestão de projetos. Então, ela pega todas as ações que a gente faz e ela coloca em cronogramas para a gente cumprir as metas da empresa. Então, projetos, eles têm que ser muito bem desenvolvidos, muito bem pensados, com objetivos claros, cronogramas exequíveis e orçamento também, tá? Então, aprendam bem o projeto, né, de como você faz um projeto bem estruturado, que vocês vão estar bem na frente aí no mercado de trabalho. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Temos ainda 5 minutos. Agora vai chover de pergunta no teu WhatsApp, pessoal. Vai. Mas daí eu vou falar, gente, tinha 5 minutos lá, vocês não aproveitaram. Porque agora mesmo eu já vou me preparar para ir dormir. Que vida de adulto é assim, a gente trabalha, dorme para trabalhar no outro dia. 5 horas da manhã você acorda já, Estela. Tá de noite, não estou acordando, não. Ando mais preguiçosinha, só 6h30 agora. Mas vocês têm alguma dúvida? Pessoal, não pensem em projetos tão complexos, tá? Às vezes a gente pode simplificar os projetos e mesmo sendo um projeto simples, ele tem uma grande importância que talvez a gente nem consiga imaginar, tá? A gente, no bairro onde a gente mora, a gente tem grandes possibilidades da questão de resíduos, a questão de água da chuva, questão das plantas daninhas, questões de pragas urbanas. Então,
A gente acaba pensando que só as pesquisas científicas muito complexas é que elas são importantes, mas não, a gente também pode resolver questões que são muito simples, né? Então, eu sei que tem bastante pessoas que trabalham em escola aqui no nosso grupo. Vocês podem trabalhar com a horta escolar, isso vocês já vão estar trabalhando toda uma questão ambiental, uma cultura alimentar também, então vocês vão estar agregando bons hábitos nos alunos, tá? Então, às vezes, eu sempre digo uma frase, tá? Que a gente quer mudar o mundo. Sim, eu quero mudar o mundo, mas eu vou conseguir mudar o mundo sozinha? Não, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu posso mudar as coisas no entorno onde eu vivo, tá? Então, se cada um fizer essa mudança no entorno onde vive, quando a gente for ver, a gente mudou o mundo inteiro, porque a gente mudou a forma de pensar e de agir das pessoas, tá? Então, vocês também podem pensar nessa linha aí como projeto de pesquisa, tá? Só para finalizar, Estela, você comentou uma coisa, essa questão simples, né? Eu percebo uma coisa simples um exemplo aqui, eu tenho uma colega minha que ela atua, né, em condomínios, né? E a gente percebe uma coisa assim básica, né? O lixo, né? Lixo do condomínio. Como armazenar, condicionar, como que funciona esse regramento, né? E, assim, ela comentou, assim, que está tendo muito problema atualmente, é uma coisa básica, né? A famosa educação ambiental, né? Que a pessoa, por exemplo, armazena vidros, corta lá, vidros cortantes, assim, com uma sacolinha de mercado que atravessa de um lado de outro vidro e armazena aqui e ali, e daí moradores, né, vários moradores, crianças circulando, armazena erradamente, segurança, então, questões muito básicas, né? Que dá para tentar fazer um projetinho, né? Nesse A gente acha que é muito básico, mas não é, ó, toda a complexidade que você está falando e que ela está experimentando no dia a dia, né? Daí envolve, por exemplo, a educação, as pessoas, infelizmente, não têm, né, não têm toda essa visão, acham que pode fazer a hora que quiser, depositar o lixo a hora que quiser, né? Sim. Por exemplo, nessas questões de lixos de condomínio, né? Tem toda essa complexidade dos condôminos entenderem que tem a separação de lixo, que tem local adequado para cada um dos lixos, que você também tem que colocar em determinados dias, porque é onde a coleta vai passar, né, a coleta específica. Também dá para trabalhar a questão de cooperativismo com as cooperativas do entorno, né? Isso gera renda para as famílias, então você já começa aí também para o lado social, né? Se vocês observarem todos os projetos ambientais, eles vão nessas linhas, né? Então, ambiental, social e a governança, né? A governança é toda essa política aí que se faz, política pública mesmo que se faz, de conversar com as pessoas, da educação ambiental. O ambiental é de qual é a destinação que a gente vai fazer e qual o objetivo, né? Então, a gente vai utilizar menos recursos naturais, a gente pode reciclar, reutilizar, né? Os materiais, e a social você vai estar gerando renda para os catadores, né? Para as cooperativas de recicláveis. Então, aí eu já dei um projeto inteiro para quem quiser. Para você ver que cada situação são questões que surgem mais ideias, né? Coisa bem ampla mesmo. E se você for pensar, pode ser num bloco de apartamento, né? Num conjunto de residências, enfim. E assim, pessoal, acho que vamos finalizar por aqui, tá? Porque a gravação é só de 1 hora, mas eu estou à disposição ali no WhatsApp, tá? Vocês podem colocar. Eu tive um colega de vocês que já tinha me mandado o projeto essa semana. Eu já dei algumas ideias, algumas sugestões para ele, tá? Eu espero que o que eu passei aqui para vocês ajudem, para que vocês façam esse projeto de uma forma simplificada, mais concisa, e que a gente consiga entender qual o objetivo de uma boa escrita de um bom projeto, tá bom? Qualquer dúvida, vocês, por favor, me procurem, e a postagem final é até amanhã, tá bom? Então, corram. Muito obrigada, Estela. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, estou à disposição, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Um abraço e boa noite. Eu vou finalizar aqui a gravação, tá bom?